Recue. A menina morde. A voz do segurança cortou o lobby de mármore negro como um tiro. Ren calava e ficou paralisada no corredor, as duas mãos apertadas no cabo do esfregão como se aquele cabo fosse a única coisa impedindo-a de desabar. O relógio na parede marcava 23 horas e 47. O turno noturno dela era para ser silencioso. Água. Chão molhado. Mais nada. Não isso. Bem no centro do lobby principal da Shefford Holdings, embaixo de uma estátua de bronze que valia mais do que o apartamento onde Ren morava, uma menina pequena estava sentada encolhida no chão frio. Cachos negros e macios emolduravam o rosto delicado. Os braços finos abraçavam os próprios joelhos. Ela balançava. 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 A expressão era vazia, como uma folha em branco que ninguém ainda havia escrito. Mas os olhos, esses não. Os olhos se moviam sem parar, frenéticos, como dois pássaros presos dentro de uma gaiola de vidro. Ao redor dela, 4 homens de terno preto estavam parados, inúteis, cada um mantendo pelo menos 3 metros de distância, como se estivessem diante de uma bomba prestes a explodir. Uma babá de uniforme claro sussurrava com urgência no telefone dizendo que a criança estava tendo outro episódio e que era para ligar pro Dr. Meyers agora, imediatamente. 2 outros homens internos escuros e bem cortados estavam ainda mais afastados, braços cruzados, rostos esculpidos em pedra, o tipo de homem acostumado a observar tudo e não tocar em nada. Um som baixo de cantarolar escapou dos lábios da menina e ecoou suavemente pelo lobby vasto e vazio. Firme. Solitário. Quase engolido pelo frio do prédio. Mas Ren a ouviu. Ela ouviu cada nota porque já tinha ouvido aquele som antes, num quarto muito mais escuro que aquele, vindo de outra criança, muito tempo atrás. Ren deu um passo à frente. O braço do segurança disparou contra o peito dela como uma barra de ferro. Essa é a filha do chefe. Não se meta. A última pessoa que se meteu desapareceu no dia seguinte. Nunca mais foi vista. A voz dele baixou enquanto os olhos se desviavam para a câmera de segurança piscando em vermelho. Você entende o que estou dizendo, entende? Ren não olhou para a câmera. Não olhou para os seguranças. Não olhou para o homem tentando assustá-la com um poder emprestado. Ela olhou apenas para a menina. Observou os dedinhos batendo no mármore em ritmo com uma melodia que só a criança conseguia ouvir. Observou a respiração acelerar a cada passada de alguém por perto. Observou os ombrinhos estremecerem quando as luzes fluorescentes piscaram lá em cima. Ren sabia. Sabia o que era viver num mundo grande demais, barulhento demais, rápido demais, e não ter uma única alma disposta a sentar do seu lado. Eu não vou falar com ela, disse Ren em voz baixa, com uma calma que parecia quase irreal, como se estivesse comentando o tempo em vez de entrar na órbita de um dos homens mais perigosos de toda a costa leste. Vou só sentar. E ela sentou. Ali mesmo, no chão de mármore negro e frio, a 5 passos da criança. Ainda com o uniforme cinza desbotado de faxineira. Ainda com os tênis surrados que usava fazia 2 anos. A manga dela escorregou levemente, revelando a borda de uma cicatriz longa e pálida descendo pelo antebraço esquerdo. Ren puxou o tecido de volta num reflexo tão antigo quanto a própria respiração. Ela alcançou o carrinho de limpeza e tirou um frasco pequeno de detergente de louça. O mais barato. O do mercadinho. Molhou o dedo na água do balde, encostou um pouco de sabão e levou aos lábios. Uma bolha subiu no ar. Frágil. Reluzente. 2. 3. As bolhas flutuaram pelo lobby de mármore frio, capturando a luz e quebrando-a em pequenos arco-íris. Delicadas. Lentas. Inofensivas. A menina parou de balançar. Não de uma vez. Aos poucos, como se alguém fosse baixando o volume do medo. O cantarolar foi amainando, ficando mais suave, até desaparecer. Os olhos frenéticos se acalmaram e se fixaram na bolha mais próxima, uma bolha azul pálido que derivava preguiçosamente em direção ao teto, como um segredo recusando-se a cair. Ren não olhou para ela. Não fez perguntas. Não consolou,
Não explicou. Simplesmente ficou sentada no chão frio, com seu uniforme de faxineira, e continuou soprando bolhas. Uma estourou. Outra subiu mais alto. Uma pousou brevemente no joelho da criança antes de se dissolver sem fazer nenhum som. O segurança ficou boquiaberto. Os homens de segurança trocaram olhares. A babá baixou o telefone, a boca levemente aberta. Ninguém entendia o que estava vendo. 12 dos maiores especialistas do mundo tinham falhado com aquela criança. Um psicólogo da Suíça. Uma terapeuta comportamental de Estocolmo. Um neurologista de Johns Hopkins. $30.000 por semana. E a menina continuava balançando, continuava em silêncio, continuava recusando olhar para qualquer pessoa. Mas agora uma faxineira do turno noturno, armada com detergente de louça e água de balde, estava conseguindo o que todo aquele dinheiro não conseguiu comprar. Quietude. E lá em cima, bem acima de todos, por trás de um vidro espelhado no último andar, um homem estava observando. Kali Ashord. Alto. Frio. Imóvel. Uma cicatriz leve traçada na têmpora esquerda, a marca de uma bala que deveria tê-lo matado 8 anos atrás. A mão direita ainda segurava o telefone que havia silenciado há pouco. 5 minutos antes, uma voz em russo estava ameaçando cortar os carregamentos no porto de Newark. $2 milhões perdidos em uma única noite. Kali tinha ordenado retaliação com 3 palavras, sem sequer erguer a voz. Mas agora a mão que segurava o telefone tremia. Kali Ashord, o homem que controlava um império por toda a costa leste, que esmagava rivais antes do café da manhã, cujo nome sozinho conseguia silenciar um bairro inteiro, estava ali parado. Observando uma faxineira sentada no chão do seu lobby soprando bolhas de sabão para a filha dele. E ele não conseguia respirar. Porque a menina lá embaixo era Poppy. Sua filha. Seu mistério. Sua ferida que nunca cicatrizava. Poppy não havia olhado para ninguém em quase 2 anos. Não para os médicos. Não para as babás. Não para ele. Mas agora ela estava olhando. Olhando para as bolhas. Olhando para a mão da estranha. E pela primeira vez em 726 dias, os olhos de Poppy Ashord estavam quietos. Kali engoliu em seco, os nós dos dedos embranquecendo contra o corrimão. Lá embaixo, a faxineira não ergueu o olhar nem uma vez. Ela nem sabia que estava sendo observada. Simplesmente ficou ali, quieta e paciente, e soprou mais uma bolha no ar. A bolha azul subiu pela luz, tocou o teto e estourou. Mas o que ela deixou para trás, aquela quietude sagrada entre uma menina e uma estranha, não estourou. Kali entrou no elevador e apertou o botão do lobby. Ele não sabia quem era a faxineira. Não sabia por que ela havia conseguido o que ninguém mais conseguiu. Não sabia de onde vinha a cicatriz no braço dela. Mas sabia de uma coisa. Ele não deixaria ela sair do prédio naquela noite antes de ter as suas respostas. Se essa história tocou seu coração, pressione o botão de curtir para nos dizer que você está aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que às vezes o amor não precisa de voz. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para não perder a próxima parte dessa história. As portas do elevador se abriram e o lobby mergulhou em silêncio. Não um silêncio comum. O tipo que tem forma e peso. O tipo que acontece quando o próprio ar parece prender a respiração. Os 4 homens de preto se endireitaram ao mesmo tempo, como puxados por cordas invisíveis. A babá baixou a cabeça e escondeu o telefone atrás das costas. Os 2 homens de terno se afastaram, olhos fixos no chão de mármore. Ren ainda estava sentada nas pedras frias, as mãos úmidas de sabão, e ela percebeu cada uma dessas reações antes de sequer olhar para o homem que saía do elevador. Ela nunca havia visto uma sala cheia de adultos ter medo de uma única pessoa daquela forma. Não o medo comum. O medo instintivo. O tipo que a presa sente quando fareja um predador. O tipo que o corpo entende antes que a mente consiga acompanhar. O olhar dela deslizou brevemente para a placa de bronze montada na parede do lobby, as letras gravadas reluzindo sob as luzes. Ashord Holdings.
Ela tinha ouvido esse nome em noticiários noturnos enquanto esfregava o 12º andar. Sempre acompanhado de palavras como império, disputa, poder. Ren não sabia exatamente quem era Kalya Shorb. Mas a forma como o lobby inteiro recuou com a chegada dele dizia mais do que qualquer noticiário. Ele caminhou diretamente em sua direção. Não olhou para os seguranças. Não olhou para Babá. Não olhou para Poppy, que agora estava deitada de lado no chão, os olhos semicerrados acompanhando o rastro da última bolha. Ele olhou apenas para Ren. E quando falou, não foi um convite. Não foi uma pergunta. Foi uma ordem. O tipo há muito acostumado à obediência antes mesmo que o som terminasse de sair da boca. Levante-se. Venha comigo. Ren se levantou. Não porque estava com medo. Mas porque, por trás do aço nos olhos daquele homem, ela reconheceu outra coisa. Ela havia visto aquele olhar no espelho todas as noites durante anos. O olhar de alguém perdendo algo e sem saber como segurar. As portas do elevador se fecharam. Só os dois. Ren ficou perto do canto, as mãos ainda escorregadias de sabão. O cheiro barato de detergente misturado ao perfume caro do homem do outro lado. Kalya Shorb era quase uma cabeça mais alto do que ela. A cicatriz leve na têmpora esquerda se destacava sob a luz fluorescente do elevador. E Ren notou outra coisa. Os nós dos dedos dele eram calejados. O tipo de calo que não vem de escrivaninha. Ela não perguntou. Havia coisas que Ren aprenderá cedo. Não se pergunta sobre as cicatrizes de outra pessoa a não ser que você esteja disposto a mostrar as suas. O último andar. As portas se abriram para um escritório maior que seu apartamento e o de Jonah juntos. Vidro do piso ao teto com vista para o skyline inteiro de Manhattan. Carvalho escuro. Nenhuma fotografia de família na mesa. Nenhum desenho de criança nas paredes. O ambiente era limpo, imaculado, e tão vazio que Ren sentiu frio só de ficar ali dentro. Feche a porta, disse Kari. E ela fechou. Ele não sentou. Não ofereceu cadeira. Ficou em pé atrás da mesa, as duas mãos apoiadas na madeira polida, estudando-a como se tentasse determinar de quais peças ela havia sido montada. Quem te ensinou isso? Perguntou ele por fim. O truque das bolhas. O ficar quieta. Seja lá o que foi aquilo lá embaixo. Ren encontrou o olhar dele sem piscar. Ninguém me ensinou. Aprendi com uma criança. Ela fez uma pausa, pesando quanto revelar. Depois escolheu o suficiente para responder. Não o suficiente para sangrar. Meu irmão Jonah. Não de sangue. Ele morava no lar de acolhimento onde eu fazia voluntariado, quando tinha 4 anos. A perna dele estava machucada. Ninguém tratou. Ninguém o olhava. Ele tem transtorno de processamento sensorial. Quando tinha um episódio, eu soprava bolhas com detergente de louça porque não tínhamos dinheiro para brinquedo. Ren se lembrou do quarto escuro no lar. Jonah aos 4 anos enrolado num canto, chorando sem som porque havia chorado tantas vezes e ninguém tinha vindo. Ren com 23 anos, olhos fundos de tanto trabalhar 3 turnos, ajoelhando-se ao lado dele, mergulhando o dedo numa tigela de água com sabão e soprando. Uma bolha subindo no escuro. Jonah parando. Observando. E, pela primeira vez em semanas, adormecendo contra o ombro dela. Estudei educação especial, acrescentou Ren, com voz mais firme do que a memória permitia. 2 anos. Depois o dinheiro acabou. Ela não disse mais. Não falou das noites esfregando pisos de shopping para pagar o aluguel dela e de Jonah. Não mencionou Dona Ri, a viúva do apartamento de baixo que cuidava de Jonah toda a tarde enquanto Ren trabalhava à noite, sem aceitar um centavo porque dizia que toda criança merecia ter alguém esperando em casa. Kali ficou em silêncio enquanto ela falava. Não interrompeu. Não acenou. Simplesmente observou. Então disse, com voz tão plana quanto a superfície da mesa. Quero te contratar para trabalhar com minha filha 2 vezes por semana. Talvez mais. Vou te compensar adequadamente.
Ren não respondeu de imediato. Olhou ao redor do escritório. A mesa sem fotos de família. As paredes de vidro refletindo um skyline de Manhattan cintilante em bilhões de dólares. Então voltou a olhar para o homem que havia silenciado um mob inteiro só com a sua presença. A última vez que alguém me disse que ia mudar minha vida, disse Ren devagar, cada palavra pesada como pedra, eu perdi 3 anos no inferno. Eu não preciso mais que ninguém mude minha vida. Só precisei que parassem de tentar me destruir. O silêncio pousou no ambiente. Kalia Shod, cujo telefonema podia redirecionar carregamentos de milhões no meio do oceano, cujo simples aceno determinava o destino de famílias inteiras, ficou ali olhando para uma faxineira de 27 anos com sabão ainda nas mãos enquanto ela o recusava. E ele não soube o que responder. Não porque ela fosse insolente, mas porque nos olhos cinza-azuis dela havia algo que dinheiro não comprava e poder não forçava. Verdade. O tipo de verdade que pertence apenas a quem bateu no fundo e escalou de volta com as próprias mãos. Ren virou-se para a porta. Os dedos se fecharam na maçaneta. Mas antes de girá-la, ouviu a voz de Kalia atrás dela. Mais baixa agora. Quase um sussurro. Você sabe o nome da minha filha? Ren parou. Pope, respondeu suavemente. Ouvi a babá chamar. Silêncio. Depois Kalia falou de novo. E pela primeira vez, a voz dele não soou como uma ordem. Soou como um pedido moído entre dentes cerrados. 726 dias. Ela não olhou para ninguém. Nem médicos, nem babás, nem para mim. Ren ficou de costas para ele. Mas estava ouvindo. Esta noite, ela olhou para você. A mão de Ren apertou a maçaneta. Ela não voltou. Mas não foi embora. E no silêncio entre os dois, dentro daquele escritório de vidro com vista para a cidade que nunca dorme, algo se moveu. Não com barulho. Não de forma dramática. Apenas uma rachadura fina, delicada como a pele de uma bolha de sabão, se formando numa parede que os dois haviam estado construindo por tempo demais. 2 dias se passaram. 2 dias em que Ren esfregou pisos, esvaziou latas de lixo e empurrou o carrinho de limpeza por corredores iluminados à meia-noite. E pensou. Pensou nos olhos da menina se acalmando enquanto seguiam uma bolha de sabão. Pensou na voz do homem mais poderoso do prédio quase quebrando quando disse ela olhou para você. Pensou na porta que ela havia nem atravessado, nem totalmente fechado. Na segunda noite, no pequeno apartamento no Brooklyn, Ren sentou no chão da cozinha ao lado de Jonah. O menino de 8 anos estava desenhando, a perna esquerda dobrada no ângulo mais confortável que o joelho machucado permitia, um lápis de cor azul se movendo devagar pelo papel. Ele não levantou o olhar quando falou. Você vai ajudar aquela menina? Ren girou o copo d'água nas mãos. Não sei. Por que não? Porque não sei se sou suficiente. Jonah parou de desenhar. Empurrou os óculos para cima, inclinou a cabeça, e começou a contar uma história com aquele sussurro macio e constante que Ren havia ouvido milhares de vezes. A voz que ele usava para transformar o mundo real em algo sobrevivível. No lar de acolhimento, tinha um gato de rua vivendo embaixo das escadas. Ninguém chegava perto porque ele arranhou todo mundo. Os adultos diziam que ele era louco. Que ia precisar ser levado embora. Mas eu coloquei uma tigela de leite a 3 passos dele e sentei para esperar. Não falei. Não olhei. Só fiquei sentado. Ele olhou para Ren. Todo dia ele vinha um passo mais perto. No 7º dia, ele dormiu na minha perna. O silêncio se instalou entre eles. Então Jonah acrescentou, com voz leve, como quem compartilha um segredo. Aquela menina não morde porque odeia alguém. Ela morde porque está com medo. Igual ao gato. Igual a como eu era. Ren olhou para o menino que havia tirado do canto mais escuro do sistema de acolhimento. 4 anos. Perna machucada que ninguém havia se dignado a tratar. Agora com 8 anos, usando óculos, andando com uma leve cocheira, e entendendo medo melhor do que qualquer especialista pago a peso de ouro. Ela beijou o alto da cabeça dele. Tá bom,
disse ela. Eu vou. Na manhã seguinte, Ren voltou a Shefford Holdings. Não para o turno noturno. Um envelope a esperava na recepção. Dentro havia um novo crachá, um horário diurno, o salário mantido mais um adicional que ela não havia pedido. Kalya Shore tinha providenciado tudo em 2 dias. Rápido e silencioso. Do jeito de quem está acostumado a transformar intenção em realidade antes que alguém possa objetar. Mas Ren não foi para o andar designado. Ela caminhou direto até o elevador, apertou o botão do último andar, e quando as portas de carvalho do escritório se abriram, entrou sem esperar ser convidada. Kalya estava ao lado da parede de vidro, o telefone pressionado contra a orelha, falando numa língua que Ren não entendia, mas reconhecia como perigosa. Ele a olhou, disse 2 palavras finais no telefone e encerrou a ligação. Você voltou. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Voltei, respondeu Ren. Mas tem uma condição. Kalya cruzou os braços. Ren sustentou o olhar dele. Eu não trabalho para você. Eu estou lá para Pope. E quando estiver com ela, sem câmeras, sem seguranças do lado de fora da porta, sem especialistas observando por trás de vidro espelhado com cadernos na mão. Ninguém. Só eu e ela. O maxilar de Kalya ficou tenso. Esse era um homem que colocava câmeras em cada canto do prédio, mantinha a segurança 24 horas, controlava tudo desde rotas de carregamento até o cardápio da filha no jantar. E agora uma faxineira de 27 anos estava pedindo que ele entregasse a única coisa que acreditava mantê-lo vivo. O controle. Você sabe quem eu sou? Perguntou ele, em voz baixa. Ren não piscou. Sua filha não precisa saber quem você é. Ela precisa saber que você é seguro. Essas não são a mesma coisa. Silêncio. O tipo longo o suficiente para se ouvir a cidade murmurando 30 andares abaixo. Kalya a estudou como se estivesse calculando, pesando instinto contra o que havia presenciado naquela noite no lobby. Os olhos da filha, quietos pela primeira vez em quase 2 anos. O instinto perdeu. Tudo bem, disse ele. Uma palavra. Curta. Relutante. Mas verdadeira. Ren acenou com a cabeça. Virou-se para a porta, deu 2 passos, então parou. Sem encará-lo, falou de novo. Sra. Shore, qual é a cor favorita da sua filha? Silêncio. Mais longo do que antes. Mais pesado do que antes. Ren olhou de soslaio o suficiente para ver o rosto do homem mais poderoso da costa leste. Naquele rosto não havia raiva. Não havia orgulho. Havia apenas um espaço vazio. Ela reconheceu na hora porque havia vivido com aquele mesmo espaço vazio por 21 anos, antes de conhecer Jonah. O espaço vazio de quem não sabe como amar a coisa que mais ama. Azul, disse Ren suavemente. Sempre começa com azul. Ele acalma o caos. Ela saiu. A porta se fechou com um clique suave, e Kalya Shore ficou sozinho no escritório milionário, rodeado pelos Killine de Manhattan em chamas, cercado pelo império que havia construído com sangue e com coisas que nunca contou a ninguém. E compreendeu algo tão simples que quase pareceu cruel. Ele não sabia a cor favorita da própria filha. Havia contratado 12 especialistas. Trouxe médicos de 3 continentes. Gastava centenas de milhares de dólares por mês. E não sabia que cor ela amava. A mão dele descansou sobre a mesa de carvalho, no mesmo lugar de antes, mas desta vez não para se apoiar com autoridade. Para se estudar. Porque pela primeira vez em muito tempo, Kalya Shore sentiu o chão sob os pés ceder. E o que o desestabilizou não foi um inimigo. Não foi uma bala. Foi uma pergunta feita por uma faxineira com sabão ainda nas mãos. Uma mulher cujo sobrenome ele nem sabia. O cobertura de Kalya Shore ficava no topo do Upper East Side. E quando as portas do elevador privativo se abriram, Ren compreendeu imediatamente por que Pope não falava. O apartamento parecia um museu. Paredes brancas. Corrimãos de vidro. Quinas afiadas em todo lugar. Nenhuma flor.
Nem um travesseiro torto. Nenhuma imperfeição provando que alguém realmente vivia ali. Tudo era preciso. Tudo era imaculado. Tudo era frio. Ren entrou segurando a mão de Jonah. Ele mancava ao lado dela, a mochila de lápis de cor pendurada num ombro, os olhos arregalados absorvendo tudo, não com medo, com aquela curiosidade de criança que viveu em lugares ruins o suficiente para saber que bonito nem sempre quer dizer seguro. Cara estava no fim do corredor, mangas arregaçadas, pés descalços sobre o piso de pedra. Olhou para Ren, depois para o menino que mancava. Algo no olhar dele mudou. Você trouxe uma criança. Ele é uma ponte, disse Ren, sem mais explicação. Jonah inclinou a cabeça para trás para olhar Kali, empurrou os óculos no nariz e disse num sussurro mal audível. Vou ficar bem quietinho. O senhor nem vai me notar. Kali não respondeu. Mas também não objetou. Ele os guiou pelo corredor longo e parou diante de uma porta entreaberta. Ela está aqui dentro. Ren espiou pela abertura estreita. O quarto de Pope era um palácio em miniatura. Janelas do chão ao teto, cortinas brancas finas, brinquedos arranjados com precisão militar, cada boneca espaçada exatamente a uma mão de distância da próxima, livros enfileirados do maior para o menor, lápis de cor repousando dentro de uma caixa que nunca havia sido aberta. E no canto mais distante do quarto, Pope estava encolhida junto à janela, a testa encostada no vidro, olhando para a cidade como se guardasse algo que só ela conseguia ver. Ren não entrou de imediato. Abaixou-se ao nível de Jonah e sussurrou. Eu entro primeiro. Você senta do outro lado do quarto. Não olha para ela. Não fala com ela. Só fica lá e faz o que você faz melhor. Jonah acenou com a cabeça. Sabia exatamente o que a irmã queria dizer. Ren abriu a porta devagar e entrou sem fazer barulho. Abaixou-se até o chão a uns 3 metros de Pope. Tirou um caderninho da bolsa e começou a desenhar, devagar, sem olhar para a menina. 5 linhas. Um círculo. Do círculo, ela esboçou bolhas subindo sobre a cabeça de uma criança desenhada. Jonah se acomodou no canto oposto, as costas na parede, a perna machucada dobrada perto do corpo. Ele não desenhou. Fez o que sempre fazia quando o mundo parecia barulhento demais ou silencioso demais. Contou uma história. A voz dele era suave como respiração. Não direcionada a ninguém. Simplesmente solta no ar como bolhas invisíveis. Era uma vez uma princesa que vivia numa torre de vidro. A torre era linda, muito brilhante, mas o vidro engolia todos os sons. A princesa falava e ninguém ouvia. Ela acenava e ninguém via. Ela conseguia enxergar todo mundo lá fora, mas ninguém conseguia vê-la. Pope não se virou. Mas inclinou a cabeça levemente. Alguns graus. O suficiente para Ren notar. A menina estava ouvindo. Ren continuou desenhando. Jonah continuou com a história. Ninguém falou com Pope. Ninguém olhou para Pope. Ninguém pediu nada a ela. O quarto guardava apenas o raspado suave do lápis de cor no papel, o sussurro de um menino de 8 anos, e a presença quieta de 2 pessoas que não exigiam nada além do direito de permanecer. 3 minutos. 5. 7. Então Pope se levantou. Ren não ergueu a cabeça, mas o coração bateu tão forte que ela temeu que a criança pudesse ouvi-lo. Pope se moveu devagar, com cautela, cada passinho colocado com a delicadeza de um pássaro, como se o chão pudesse rachar se ela pisasse com força demais. Ela caminhou perto de Ren, parou e pegou o desenho das bolhas. Olhou para ele. Depois continuou pelo quarto até Jonah e ficou parada ao lado dele, ouvindo mais uma linha da história. E então Pope achou e sentou. Diretamente entre Ren e Jonah. Bem no meio. Como se tivesse medido a distância ela mesma. Ela não falou. Não olhou para nenhum dos dois. Mas escolheu sentar ali. Do lado de fora da porta entreaberta, Calha Shordo estava imóvel. Uma mão tapava a boca. Os olhos estavam arregalados enquanto ele olhava pela fresta para uma cena que ele não havia acreditado que voltaria a ver.
A filha sentada ao lado de alguém. Por escolha própria. Não um médico pago $30.000 por semana. Não um neurologista voado de Johns Hopkins. Uma faxineira e um menino que mancava contando um conto de fadas pro ar. 15 minutos depois, Ren saiu do quarto silenciosamente. Fechou a porta quase completamente, deixando Jonah lá dentro, ainda sussurrando, agora contando a parte em que a princesa de vidro descobre uma pequena rachadura na parede da torre. Kyle esperava no corredor, os braços cruzados, mas a postura havia mudado. Menos defensiva. Mais incerta. Ela desenhou com você, disse ele, como se precisasse ouvir a si mesmo para confirmar. Não, respondeu Ren, suavemente. Ela sentou conosco. Ela começou a conversa. Kyle franziu o senho. Ela não disse uma palavra. Ren olhou para ele, e nos olhos dela havia algo ao mesmo tempo paciente e triste. O olhar de quem passou a vida inteira aprendendo a ouvir o que não faz nenhum som. Falar e se comunicar não são a mesma coisa, Sr. Ashore. Antes de a campainha tocar naquela manhã, Kyle Ashore já havia dado uma ordem que custaria a vida de 3 homens. O quarto fechado um andar abaixo do cobertura não tinha janelas nem câmeras. Apenas uma mesa de aço e 2 cadeiras. Frank Mercer estava sentado do outro lado. 50 anos, rosto esculpido em pedra, mãos grossas repousando sobre a superfície metálica com a compostura de um homem que havia limpado mais corpos do que casas. A tela à frente deles mostrava imagens de vigilância do porto de Newark. 3 caminhões da Ashore bloqueados. Contêineres vazios. Motoristas forçados a se ajoelhar no concreto. Volkov, disse Frank. 2 milhões em uma noite. Ele está testando a nossa resposta. Kyle olhou para a tela. Não franziu o senho. Não cerrou os punhos. Simplesmente observou com aqueles olhos que Frank havia visto centenas de vezes em 15 anos. Olhos que calculavam mais rápido do que palavras. Manda uma mensagem, disse Kyle. A voz não subiu nem desceu. Era plana como água antes de uma tempestade. Sem palavras. Frank acenou com a cabeça, levantou-se e saiu sem fazer mais perguntas. Não precisava. 15 anos ao lado de Kyle Ashore tinham lhe ensinado exatamente o que sem palavras significava. Sozinho no quarto selado, Kyle foi até a pia no canto. Água fria correu sobre os dedos. Ele ergueu a cabeça e estudou o próprio reflexo no espelho. A cicatriz ao longo da têmpora esquerda. O cansaço nos próprios olhos. E se perguntou pela milésima vez se aquele rosto parecia com o do pai, o homem baleado do lado de fora de um mercadinho no Bronzeville quando Kyle tinha 12 anos, ou se parecia com Declan, o chefão do crime que o recolheu da rua e o moldou no que havia se tornado. A campainha do cobertura tocou. Ele fechou a torneira, enxugou as mãos, e 5 minutos depois de ordenar retaliação, Kyle Ashore estava na cozinha do cobertura servindo água em 2 copos de cristal para uma faxineira e o irmão dela que mancava. Ren aceitou o copo e olhou ao redor. Era a segunda vez que ela estava no cobertura, mas a primeira que ficava na cozinha. Era grande e imaculada, e claramente pouco usada. Sem ímãs na geladeira. Sem manchas de café. Sem cheiro de comida. Ela pousou o copo sem beber. Da última vez que conversamos, o senhor disse que contratou 12 especialistas para Pope, disse Ren. Kyle se apoiou no balcão, as palmas para trás. Mais do que isso. Uma psicóloga da Suíça por $30.000 por semana. Uma especialista comportamental de Estocolmo. Um neurologista de Johns Hopkins. Trouxe todos eles, coloquei em hotéis 5 estrelas, dei acesso total. E nenhum fez ela olhar. Ren bateu levemente o dedo sobre a pedra do balcão. O senhor contratou muita gente para falar com ela. Mas quem ouviu? Kyle se endireitou. Eu ouço. Reorganizei toda a minha vida por ela. Cancelei reuniões, mudei agendas, demiti babás, construí um quarto com isolamento acústico, instalei iluminação especial. O senhor mudou a agenda, interrompeu Ren, a voz não alta, mas cortante. Mas mudou o coração?
O silêncio que veio a seguir não era do tipo raivoso. Era o tipo que aparece quando alguém nomeia uma verdade que você não quer que seja dita. Callie virou-se para a janela. A luz da manhã atravessava o piso da cozinha e projetava a sombra dele longa e afiada. Ela falava, disse ele, baixinho, como se lembrasse a si mesmo. Com 3 anos. Ficava tagarelando o dia inteiro. Apontava para tudo e dava nome. Vermelho. Azul. Pássaro. Ela ria quando via os pombos pela janela. Ria tanto que caía para trás no chão. Ele parou. Depois continuou. E um dia, nada. Sem falar, sem apontar, sem rir. Como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ren não interrompeu. Minha esposa foi embora 3 meses depois. As palavras caíram na cozinha pesadas como pedras. Callie não a olhou enquanto continuava. Camille. Ela disse que não tinha se inscrito para essa vida. Que precisava de espaço. Que voltaria quando as coisas melhorassem. Ele deu uma risada breve, sem humor. As coisas não melhoraram. E ela não voltou. Pope sabe, disse Ren suavemente. Callie a encarou. Sabe o quê? Que a mãe foi embora. Ela lembra. Ren fez uma pausa, depois acrescentou. Na primeira vez que vim aqui, quando a babá passou pelo quarto de Pope, Pope estremeceu. Achei que era o som dos passos. Não era. Era o som de salto alto. Callie ficou imóvel. Camille estava de salto alto no dia em que foi embora, disse ele lentamente. Pope estava sentada no chão vendo a mãe puxar a mala até a porta. O som dos saltos no mármore foi a última coisa que ela ouviu antes da porta fechar. O senhor sabia disso, disse Ren. Não era uma pergunta. Proibi salto alto no cobertura na semana seguinte, respondeu ele. Disse isso de forma objetiva, como se fosse um regulamento interno. Mas Ren ouviu o que estava por baixo. Callie havia observado a filha. Havia percebido. Havia compreendido que aquele som desencadeava o pânico dela. E tinha retirado o gatilho silenciosamente, sem explicação, sem reconhecimento. Ele a amava do jeito que sabia. Controlando variáveis. Eliminando ameaças. Construindo muros. Mas não sabia como se sentar. Ren estava prestes a falar quando passos pequenos no corredor a interromperam. Jonah apareceu na entrada da cozinha segurando um desenho, os olhos brilhando atrás dos óculos. Ren, sussurrou, como quem guarda um segredo. Fiz esse desenho para Pope. Só se ela quiser. Ele ergueu a folha. 3 figuras de mãos dadas. Uma pequena com óculos. Uma com cabelo comprido. Uma com olhos grandes. Acima delas, uma bolha. E abaixo, em letras azuis desiguais feitas por uma criança de 8 anos, Lara quando ninguém vai embora. Callie olhou para o desenho. Não disse nada. Mas a mão que segurava o copo foi apertando, os nós dos dedos embranquecendo, e Ren viu o maxilar travar como se ele estivesse segurando algo por dentro, recusando que escapasse pela boca. Ela entendeu. Por que aquelas palavras não tinham sido escritas só para Pope? Tinham sido escritas para toda criança que já sentou no chão vendo alguém puxar uma mala e ir embora. Incluindo um menino de 12 anos no Bronzeville que ficou parado na calçada olhando para o corpo do pai, entendendo que o pai nunca mais ia voltar para casa. Na terceira semana, Ren esticou uma manta velha de piquenique pelo chão do quarto de Pope. Desbotada, xadrez, carregada do apartamento no Brooklyn. Macia e gasta, com o cheiro familiar de casa em vez do ar estéril do cobertura. Jonah arrumou a comida do jeito que haviam ensaiado na noite anterior. Uvas cortadas ao meio. Quadradinhos de queijo. Biscoitos simples. Tudo macio, tudo em pedaços pequenos, nada quente, nenhum molho, nada que pudesse agredir os sentidos de uma criança para quem o mundo era sempre barulhento demais, brilhante demais. Ren pôs um pequeno caixinha de som na beira da manta e deu play. Clair de Lune, de Debussy. O piano entrou no quarto devagar, gentilmente.
Como água sendo derramada num copo sem agitar a superfície. Pope estava no lugar de sempre perto da janela. Mas hoje havia algo diferente. Ela não estava de costas para o vidro. Estava de frente para a manta. Jonah se acomodou na beira, as costas encostadas no pé da cama, e começou sua história. A voz suave como respiração, constante, solta no ar como sempre. A princesa de vidro encontrou um lápis mágico. Muito pequeno, não maior do que o dedo mindinho dela. Mas tudo que ela desenhava se tornava real. Ela desenhou um pássaro e o pássaro voou pela parede de vidro. Ela desenhou um sol e a torre ficou quente pela primeira vez. Ela desenhou uma porta e a porta apareceu numa parede que antes era só vidro. Pope ouviu. E ao mesmo tempo ela pegou um lápis de cor e começou a colorir. Ren viu e o coração acelerou tanto que ela precisou morder a parte de dentro da bochecha para não reagir. Pope estava ouvindo a história de Jonah e colorindo ao mesmo tempo. Duas coisas ao mesmo tempo. A primeira vez em 3 semanas que ela havia feito mais de uma coisa de uma vez. Antes era sempre uma coisa só, ou ouvir, ou desenhar, ou balançar, ou olhar pela janela. Nunca juntas. Mas hoje a voz de Jonah segurava metade da mente dela, e o lápis segurava a outra. E as duas metades não colidiam. Coexistiam. Era um avanço que 12 especialistas e centenas de milhares de dólares nunca haviam alcançado. Ren não disse nada. Deslizou discretamente o lápis azul mais perto de Pope do que qualquer outra cor. Azul primeiro. Sempre começa com azul. Na porta, Kyle observava. Ren sabia que ele estava lá. Mas hoje a postura dele era diferente. Os braços não estavam cruzados. Ele não estava encostado na moldura como um observador. As mãos estavam pressionadas contra o peito, os dedos apertando o tecido da camisa. E Ren entendeu. Ele não estava guardado. Estava com medo. Medo de esperançar. Medo de que se permitisse acreditar no que estava vendo, aquilo seria tirado dele, do jeito que tudo sempre havia sido tirado. O pai tirado na calçada de um mercadinho. A infância tirada por Declan. Camille tirada. A voz da filha tirada. Kyle Ashore temia a esperança mais do que as balas. Pope terminou uma grande área azul. Depois estendeu a mão para outro lápis. Ela desenhou 3 figuras. A primeira pequena, com óculos. A segunda mais alta, com cabelo comprido. A terceira mais alta de todas, com uma linha no rosto no lugar exato de uma cicatriz na têmpora esquerda. Jonah continuou contando a história. Ren ficou em silêncio. Mas ambos viram. Pope pegou um lápis vermelho. Coloriu a camiseta da terceira figura. Com cuidado. Devagar. Traço por traço. Kyle entrou no quarto. Ninguém o convidou. Mas os pés se moveram antes que a mente pudesse dar a ordem de parar. Ele parou a 2 passos da manta e olhou para baixo, para o desenho. Vermelho, disse ele, com voz rouca. Era a cor favorita da mãe dela. Pope parou. O lápis vermelho repousou entre os dedos pequeninos. Ela não olhou para cima de imediato. O quarto prendeu a respiração. Até Jonah parou no meio de uma frase, o conto de fadas suspenso no ar. Então Pope ergueu a cabeça. Não olhou para Ren. Não olhou para Jonah. Olhou para Kyle. Direto nos olhos do pai. E na voz mais pequenininha que um ser humano consegue fazer, mais suave que a respiração, mais suave que uma folha caindo, mais suave que uma bolha estourando no joelho dela naquela noite no lobby. Pope Ashore sussurrou 2 palavras. Ainda é. Os joelhos de Kyle cederam. Não devagar. Não com controle. As costas das pernas bateram na beira da cama e ele afundou. Uma mão cobrindo a boca. A respiração saindo num tremor como uma corda esticada demais que de repente é solta. Os olhos arregalados enquanto ele olhava para a filha, para o desenho das 3 figuras, para a camiseta vermelha da figura marcada com uma cicatriz, e as lágrimas não caíram, mas ficaram ali, brilhantes na beira, capturando a luz da tarde derramada pelas janelas.
Pope não disse mais nada. Baixou a cabeça e continuou colorindo. O lápis vermelho se movendo firme pelo papel. Como se ela tivesse acabado de falar a verdade mais importante da sua vida e pudesse agora voltar para a segunda coisa mais importante. A cor. Ren não se moveu. John estendeu a mão por baixo da manta e apertou os dedos dela. Ela apertou de volta, porque os dois entenderam. Pope não havia apenas lembrado a cor favorita da mãe. Havia guardado esse vermelho por quase 2 anos de silêncio, por tudo que havia fechado dentro de si, por tudo que havia recuado. Havia carregado aquele vermelho dentro de si como uma vela protegida dentro de uma tempestade. Ainda é. 2 palavras carregando quase 2 anos de silêncio. Quase 2 anos de espera. Quase 2 anos que 12 dos maiores especialistas do mundo tentaram desbloquear sem entender que a chave não era método, não era dinheiro, mas uma manta velha, um conto de fadas, e a presença constante de pessoas que não pediam nada além do direito de permanecer. Naquela noite, as crianças adormeceram no quarto de Pope. John enrolado numa poltroninha de puff. Pope na cama com o lápis vermelho ainda na mão. Ren saiu para o corredor e encontrou Kyle encostado na parede, segurando 2 xícaras de chá quente. Ele estendeu uma para ela. Vermelho, murmurou ele. Ela não rotulou nada por mais de 2 anos. Ela não rotulou, respondeu Ren suavemente, pegando a xícara. Ela lembrou. Isso é diferente. Kyle a olhou. Os olhos dele eram como ela nunca havia visto. Não frios. Não calculistas. Não controlados. Só um pai olhando para a mulher que havia ajudado a filha a sussurrar pela primeira vez em 726 dias. Sem palavras grandes o suficiente para o que estava sentindo. No meu mundo, disse Kyle devagar, cada palavra pesada antes de ser solta, o silêncio geralmente significa que alguém está prestes a morrer. Ele fez uma pausa e encontrou o olhar dela. Mas hoje, o silêncio dela significou que alguém está prestes a viver. Ren não perguntou o que ele queria dizer com meu mundo. Não precisava. Havia visto o jeito como o lobby inteiro se dobrava quando ele saía do elevador. Havia visto os calos nos nós dos dedos dele. Havia notado o quarto sem janelas um andar abaixo, que ele acreditava que ela não sabia que existia. Entendia que ele era mais do que o diretor executivo cujo nome brilhava no prédio. Mas também entendia que o homem de pé ali na frente dela agora, segurando uma xícara de chá com os olhos vermelhos de lágrimas que não deixaria cair, não era um chefão do crime. Era simplesmente um pai que havia ouvido a filha falar depois de quase 2 anos. E ele estava tremendo. As crianças dormiam. John enrolado no puff no quarto de Pope, a manta debaixo do queixo, os óculos repousando na mesinha ao lado do lápis vermelho que Pope ainda segurava mesmo no sono. O cobertura se instalou no silêncio. No tipo específico que aparece apenas quando as crianças estão dormindo e os adultos ficam sem saber o que fazer com o espaço que os corpos pequenos não preenchem mais. Ren saiu para a varanda. O vento de outubro chegava do rio. Frio o suficiente para lembrar que o inverno vinha chegando e que o único casaco dela estava mais fino do que no ano anterior. Ela se apoiou no corrimão e olhou para o skyline de Manhattan. Milhões de janelas iluminadas espalhadas como açúcar sobre veludo preto. E pensou que a cidade era muito mais bonita vista de 30 andares acima do que de uma plataforma de metrô às 3 da manhã. A porta de vidro deslizou atrás dela. Kyle saiu trazendo 2 xícaras. Não chá dessa vez. Café preto e quente. Estendeu uma para ela sem perguntar se queria. Ficaram lado a lado em silêncio. Não perto. Não distante. A exata distância em que o vento não carregava o calor de uma pessoa para outra. Ren tomou um gole. O vento ficou mais forte. Ela levantou a mão esquerda para afastar o cabelo do rosto, e a manga deslizou. A cicatriz. Longa, pálida, indo do pulso quase até o cotovelo. Nítida contra a pele sob a luz amarela que vazava da sala. Ela percebeu tarde demais. Puxou a manga de volta num reflexo tão familiar que não precisava de pensamento. Mas foi tarde. Kyle havia visto.
Ele não falou imediatamente. Não fixou o olhar nela. Em vez disso, ergueu a própria mão e passou o dedo sobre a cicatriz na têmpora esquerda, movendo devagar sobre o sulco que a bala havia deixado 8 anos atrás. Como se oferecesse a própria ferida antes de perguntar sobre a dela. A minha foi uma bala, disse ele baixinho. 8 anos atrás. O homem estava a 3 metros. Eu virei a cabeça no segundo certo. Raspou em vez de atravessar. Ele baixou a mão. A sua? Ren olhou para o café. O vapor se dissolvia no ar frio. Podia mentir. Podia dizer acidente de bicicleta, incidente na cozinha, qualquer uma das histórias que havia dado centenas de vezes a centenas de pessoas que perguntavam. Mas esse homem acabará de apontar para uma cicatriz de bala sem pestanejar. Então ela também não piscou. Uma garrafa quebrada. Lar substituto. 14 anos. Kylie não disse nada. Apenas olhou para ela. E no silêncio daquele momento, Ren começou a falar. Não porque queria. Mas porque pela primeira vez em 27 anos, estava de pé ao lado de alguém marcado pelos mesmos danos, e não sentia a necessidade de justificar por que havia sobrevivido. Entrei no sistema com 6 anos. 4 famílias. A primeira esquecia de me dar café da manhã. A segunda era mais gentil, mas se mudou depois de 7 meses. A terceira. Ela parou. Os dedos roçaram levemente o tecido sobre a cicatriz. O pai substituto bebia toda noite. Na maioria das noites, ele apenas sentava e bebia. Mas em algumas noites, ele não sentava. O vento circulou entre eles. Manhattan brilhou lá embaixo, indiferente. Naquela noite eu tinha 14 anos. Ele estava mais bêbado do que de costume. Uma criança nova havia chegado à casa, 4 anos, chorando sem parar. Ele se levantou e caminhou em direção ao menino. Eu reconheci aquele olhar. Me coloquei na frente. Ele pegou uma garrafa. Ren entregou as próximas palavras com uma calma tão firme que parecia irreal. O tipo de calma que pertence a quem já se. Mas é aqui que a história apenas começa. O que acontece a seguir vai mudar tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de maneiras que você nunca imaginou. Se você quer ver a parte 2, aqui está tudo o que você precisa fazer. Dedo indicador apontando para a direita, curta este vídeo, isso nos mostra que você quer mais. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal e ative o sino, para que a parte 2 encontre você no momento em que for lançada. Dedo indicador apontando para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que você está pronto. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição nos dizem uma coisa: continuem. Continuem contando essas histórias.